Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que fala com você, comentando o Evangelho da segunda-feira da terceira semana da Páscoa. É um Evangelho de São João, no capítulo 6. Aliás, durante estes próximos dias iremos ler também um trecho deste grande capítulo de São João, que é belíssimo, porque é o capítulo no qual ele fala pão do céu, porque o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come o meu corpo e bebe meu sangue terá a vida eterna. Mas este capítulo começa com a multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães e os peixes, e 5.000 homens, mais as crianças, mais as mulheres, ficaram saciados e até recolheram muitos cestos daquele pão que tinha sobrado, de tão saciados que ficaram. O evangelho que é lido hoje, o trecho que é dos versículos de 22 a 29, fala assim que Jesus, como percebeu que estavam querendo aclamá-lo como rei por causa da multiplicação dos pães e dos peixes, ele se afastou e foi embora do lugar. Os apóstolos também foram embora de barco. E então, quando a multidão, diz aqui, viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Isto, sair à procura de Jesus, é uma atitude maravilhosa. Se todos os nossos familiares e amigos, os colegas de trabalho, saíssem à procura de Jesus, e nós pudéssemos dizer, eu conheço o caminho, vem comigo, vamos até Jesus, sim, e então seria uma coisa admirável. E nestes tempos de pandemia, de coronavírus, de possibilidade de ser contagiados e tal, poder dizer, não, eu preciso do Senhor, então vamos procurar o Senhor Jesus. A multidão foi procurar Jesus. E foi em Cafarnaum porque sabia que aquela era a cidade que mais ele frequentava, um ponto de apoio importante. Quando o encontraram, diz o Evangelho, no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. É bom compreender estas palavras, este versículo, porque veja então o que está nos dizendo Jesus, que nós podemos procurá-lo, mas não pela razão verdadeira, justa, mas por uma razão errada. Qual é a razão errada? Procurar Jesus porque tinham ficado saciados. E então satisfeitos, como se as pessoas dissessem, a nós o que nos interessa é ter comida em abundância, então vamos fazer rei esse homem que nos dá comida em abundância. Certamente, pensando assim, perderiam o melhor de Jesus. Alguém poderia procurar Jesus nos dias de hoje, porque lá tem cantos bonitos, eu gosto quando se canta, quem sabe eles um dia me valorizam, porque eu também quero cantar. É bonito cantar na igreja, para a alegria de toda aquela assembleia que está reunida, quando se canta o Salmo, por exemplo, mas a razão de procurar Jesus, de estar com Ele, não é a saciedade da comida, nem valorização porque alguém sabe cantar, ou prazer um dia encontrar tantos amigos, mas é estar na presença de Deus, ali naquele contexto. Esta é a razão verdadeira. Então, estás me procurando não porque viste sinais que falam do reino de Deus, que falam do Pai, que falam de que eu, Jesus, sou o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida para você. Não. Vocês me procuram porque comestes pão e ficastes satisfeitos.
quer dizer, por uma razão errada. E depois Jesus recomenda então, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, quer dizer, por coisas de menor importância. Sim, o pão é importante, mas a comida é importante, mas acaba sendo pouca coisa diante da possibilidade de viver com sabedoria, com a luz de Cristo, caminhando em direção à santidade, buscando o reino de Deus, e reconhecendo que esta presença divina que é Jesus está entre nós e nos ama e se doa a nós, como faz na Eucaristia. E então, esforçai-vos depois, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Porque este alimento que permanece até a vida eterna não é uma produção nossa, não é nas padarias que são produzidas estes alimentos, este pão que dura para a vida eterna. É o Senhor que nos oferece isto, que é o seu próprio corpo. As pessoas, é claro, eram discípulos, admiravam Jesus, estavam abertos para ouvir suas palavras e lhe perguntam: que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Que pergunta maravilhosa! Como é bonito dizer, para eu neste mundo realizar uma coisa de valor, uma coisa que vale a pena, uma coisa que me coloca em contato direto com Deus, com o nosso Pai. O que devo fazer para realizar, não uma obra que não vale nada, que serve só para porcarias, mas a obra que é de Deus? E a resposta de Jesus: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Está falando de si mesmo, é claro, que possamos acreditar nele, em Jesus, o Filho de Deus. Quer dizer, o que Jesus está dizendo? Que sim, é obra de Deus dedicar-se a uma atividade caritativa, é obra de Deus construir uma bela capela e batalhar para que uma belíssima capela possa ser edificada e abrigar uma comunidade ali. Mas a verdadeira obra de Deus, até mais importante mesmo do que a construção de uma capela, que é muito importante, a verdadeira obra de Deus é acreditar naquele que o Pai enviou. E o que quer dizer acreditar naquele que o Pai enviou? Ter fé. E ter fé significa poder dizer: mas então tu, Senhor Jesus, Filho de Deus, estás aqui. Então é contigo que eu quero tocar esta minha vida. E é contigo, é para a tua glória que eu quero, sim, construir uma capela bonita. Então o centro da vida se torna sempre mais Ele, Jesus. Também quando construímos uma capela bonita, ou também quando fazemos atividades caritativas, é o Senhor, Sua presença divina, que nos resgata do mal e nos conduz para a plenitude da vida em Cristo. Meus caros irmãos, minhas caríssimas irmãs, vamos pedir a Deus neste dia para que possamos procurar o Senhor e levar conosco muita gente que vai em busca do Senhor Jesus. Mas pela razão certa, porque é com Ele que a vida se torna carregada de beleza, de significado, de utilidade verdadeira, de um horizonte de grandeza que tem como ponto de chegada a santidade, o reino de Deus, o abraço do Pai. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.